Não. É isso aí, galera. Iniciando mais um programa Conexão Região Norte DF aqui na Rádio Alternativa FM. Nós temos hoje 3 convidados para falar sobre a questão ambiental aqui na região norte, né? Principalmente, mas no DF como um todo. Nós temos aqui o professor Raimundo Barbosa, que é coordenador, né, do SOS Ribeirão. Nós temos também aqui o Odair Trindade, que é brigadista florestal, responsável pela sinalização do projeto Caminhos do Planalto Central. Nós temos aqui a Passarinha, que ela é voluntária em vários movimentos aí, né? Eu quero receber, né, desejar aqui para vocês sucesso nos projetos e recebê-los aqui. Bem-vindos. Professor, quer dar uma palavrinha? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar um pouco desse projeto que já dura 13 anos, né? Já tem 13 anos de estrada. Ele iniciou em 2010, depois de um mestrado que fiz com dados da região aqui de Sobradinho. Fizemos uma avaliação de risco ambiental de toda a região, de toda essa ocupação urbana. E como recomendação de pesquisa, nós escolhemos revitalizar o Ribeirão Sobradinho, que é poluído por esgoto, depósito de lixo e entulho. Então ele é morto em alguns trechos do ponto de vista ambiental. Sim. Então desde então nós estamos numa luta aí junto com a comunidade, né, sensibilizando a comunidade e o próprio governo para que nós melhoremos a qualidade da água do Ribeirão Sobradinho. Essa é a E essa luta aí, caminhada. que o senhor tem mais de 10 anos já, né? 13 anos. 13 anos já, né? O que o senhor tem reparado, assim, tá conseguindo fazer alguma coisa, assim, do ponto de vista do apoio governamental, está mais complicado? Olha, nós começamos esse projeto em 2010, em 2011 nós conseguimos um grupo de trabalho para levar para dentro do governo. Levamos esse grupo de trabalho, ele foi concluído em 2013, e em 2013, depois de uma audiência pública feita aqui em Sobradinho, o projeto, a parte do governo, foi entregue à DASA para ser feito. Deveria começar no ano de 2014, quer dizer, iniciar o processo para diminuir o despejo de esgoto ou a poluição no Ribeirão. Só que o governo Hollenberg, naquela legislatura de 2015 a 2018, ele contingenciou os recursos e o projeto não pôde ser iniciado. Então, hoje ele está dentro do governo para ser feito e ele esbarrou o início na contratação de um estudo, né? Inclusive, esse estudo vai ser debatido hoje à noite. O estudo só foi contratado em 2020, com 2 anos para terminar, terminou no final do ano passado. Sim. E agora o IBRAM está fazendo consultas públicas para a gente homologar o estudo. E ele tem um peso muito grande para a gente, porque nós conseguimos, dentro desse estudo, de certa forma, obrigar o governo a criar as unidades de conservação aqui na região do Sobradinho. Então tem muita coisa ainda para a gente brigar, né, para correr atrás. Agora, a parte do governo, nada foi feito até hoje. É só aquela coisa, né? Que amanhã, daqui a pouco. É só tratativa o tempo todo, é pressão, e aí como a gente vê que eles não se movem, eles não respondem, não se movem, a gente vive de fazer denúncia. Nós fazemos denúncia, sim. Porque isso é muito verdade. Faz pouco tempo, assim, comparado com o professor Raimundo, né, que eu estou ativista nos movimentos aqui junto com eles, e nesses anos que eu participei já foram, assim, inúmeras as vezes que algum deputado nos convidou o movimento para ir debater sobre as soluções e nada. Principalmente na eleição, né? Não, assim, de forma geral, como o movimento do SOS Ribeirão especificamente é bastante conhecido nessa pauta ambiental, eles são bastante convidados, mas soluções não tem, assim, ao meu ver, posso até estar falando alguma coisa, o pessoal de puxar minha orelha, é mais interesse em mostrar para alguém alguma coisa do que realmente solucionar as coisas. Inclusive o que ela fala é interessante, porque olha só, onde há problema ambiental, tem problema social. Anda tudo junto, né? As coisas caminham juntas. Então, o que acontece? A má qualidade da água, ela transmite doença de veiculação hídrica. Né? Ela atrai mosquito, esse mosquito infecta a pessoa. Sobradinho hoje
por causa do depósito de lixo irregular em tudo que é lugar, é um campeão de dengue no Círculo Federal. E do ano passado para cá aumentou 300%. É surreal, né? Não é? Então, o que, que a gente faz? A gente tenta erradicar os lixões e a gente faz denúncia para erradicá-los. Mas aí o que, que acontece? Não há fiscalização. Então, isso que a gente faz, essas denúncias, é educação ambiental. Sim. Né? Que é o assunto que nós vamos ventilar aqui. Então, cada denúncia dessa que a gente faz, a gente está tentando educar, por exemplo, a população para colocar o lixo, por exemplo, no papo-entulho. Tem, né? Cara? A informação está aí. São 3 papo-entulhos novos e as pessoas estão colocando ainda o lixo no terreno baldio. Mas também tem um outro aspecto. As administrações não fazem a divulgação. Sim. E nem a sinalização correta. E a sinalização, né? Divulgação é muito mais do que você fazer uma publicação numa rede social. Não é justamente sobre isso, até porque não são todas as pessoas que têm acesso às redes sociais e para você ver uma publicação daquela rede específica, você tem que segui-la e saber que ela existe. E olha lá, viu? Então, assim, e exatamente, às vezes até mesmo seguindo pelo seu, né, seus números lá internos, ele te guia para outro caminho que não necessariamente o dessa informação específica. Então, nos locais onde são despejados lixo, tem que ter a sinalização lá falando: não jogue lixo aqui, não é o suficiente. Não jogue lixo aqui. Esse é o local. Indica, direciona, né, aponta. E os papas entulhos, eles foram sugeridos, os locais, né? Nós em espaços onde são depositados muitos lixos. para que eles construíssem esses espaços. A gente tem aonde mesmo? Qual que é a região? Tem em Sobradinho 2 e em Sobradinho. Sobradinho fica onde? Sobradinho tem um do lado do dia a dia, naquele terreno fechado lá que era o lixão. E tem um outro na quadra 10, de frente ao Parque Jaquitibá. Até falou aqui mesmo também. E o de Sobradinho 2 é no Buritizinho. Na quadra 4. Mas de repente até traçar, não sei, né? Uma agenda, de repente, da administração, e de uma vez por semana, os 15 dias, né, de quadra em quadra, porque a pessoa tem preguiça também. Não, parece que em vez dela largar assim no beco, em algum lugar, o que faz? A agenda com a administração um dia, né? Assim, isso é seria interessante muito também, bom, né, cara? Eu acho que é até mais barato do que depois ficar... Né? Olha, pra você ter uma ideia, tem um lixão lá no Morro do Sansão que a gente conseguiu erradicar. Sim. Depois de 15 anos. Só reportagem da FGTV, eu participei de 8. É igual uma erosão que tinha do lado do Bancrédia. Fizemos 8 reportagens lá também, eles erradicaram a erosão. E nós, o movimento popular, junto com a administração, erradicamos o lixão. Só que fizeram o seguinte: nós pedimos para cercar, eles cercaram. A Nova Capidou, as mudas nós plantamos. Eles tiraram o lixo dali, de onde eles colocaram a margem da estrada. Isso. Né? Porque a fiscalização não atua. E o Papa Entulho ainda não estava pronto. Não, assim, falta também um pouco de orientação e educação ambiental, porque eu escutei de um candidato que saiu a deputado que não foi eleito, ainda bem, que ele falou justamente sobre esse lugar agora onde foi retirado o lixão, que chama agora Bosque dos Ipês. Fica ali no lixão na subida da Rabelo, né? No Polo de Cinema também. No Polo de Cinema, exatamente, lá no Polo de Cinema. E aí ele falou assim: eu achei inclusive um erro que vocês fizeram. Ele falou isso olhando pra mim, assim. Eu falei: achei um erro que vocês fizeram. Porque aquele lá já era um local que a população sabia que podia despejar entulho e lixo. E agora lá tem árvores, então eles vão jogar em outros lugares, eles vão buscar outros lugares da mata para jogar. Ele falou isso. Uma observação: cada vez que eles desocupavam aquele lixão, eles tinham que pegar o lixo entulho que estava ali e levar lá para estrutural. Cada quilômetro rodado dos caminhões parece que custava R$3. Aí os caras desocupavam ali 200 toneladas, você imagina quantos caminhões que os caras tinham que deslocar, ida e volta, para esse trabalho. Então fica muito caro para o contribuinte esse tipo de situação, né? É absurdamente caro. Agora você vê, não tem campanha, que a educação a gente faz com campanha, né? A população, ela tem um viés, que é o viés da falta de informação. Se você não dá informação, você não pode exigir que ela tenha o comportamento que você quer. Então a educação é isso, né? Você massificar a informação,
para fazer com que as pessoas adquiram aquele conhecimento para não chegar à situação de estar jogando lixo nos lugares errados. Mas aí o que acontece? A nossa população ela tem tanta carência em relação a essa educação ambiental que aqui em Sobradinho as pessoas não limpam, as pessoas não limpam a frente do quintal. Sim. Eles esperam a administração roçar. Isso é verdade. Né? Então é muito complicado você querer exigir alguma coisa do cara. E antes do Papa Entulho não tinha um lugar determinado para jogar. Aí os caras reclamavam, diziam, leva lá na estrutural. O cara vai sair daqui para ir à estrutural para colocar com gasolina dele? Sendo que na frente da casa dele já tem um entulho lá que todo mundo joga. Todo mundo joga. Aí o problema é que o governo não determina as coisas. Sim. Uma outra coisa, tem ali os carroceiros na parte 7. Aquilo lá tem uns 30 anos que eles estão lá. Eles pegam resto de poda e entulho na rua e amontoam ali. Aquilo está do lado do ribeirão. Sim. Aquilo está acabando com a saúde das águas do ribeirão. Que desce, né? Então, é questão de educação ambiental? Sim. Agora, o próprio governo conspira, né? Para que essas coisas aconteçam. É o que dá a entender, porque, né, cara? Falta educação ambiental para o governo também. A maioria das pessoas que... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que falta, na verdade, é interesse mesmo, sabe? Exatamente. Parece que é um projeto, né? Eu acho que por você não participar daquilo que não pertence a você, fica difícil de compreender. E a não participação nesses espaços onde esse tipo de coisa está acontecendo, verdadeiramente, não só para ir bater uma foto ou alguma coisa assim, faz com que eles não entendam a relevância, a importância de atuar nesse sentido. E eles deixam de lado. Aí chega uma época dessa, né, que tá a dele pipocando, aí baixa o fumacê, acha que resolve. Não, e outra coisa, o fumaceiro é esporádico, né? Sim. O cara não faz aquilo ali com uma frequência. Uma outra coisa, ele vai no quintal da pessoa lá para tirar os copinhos, as garrafas PET, a coisa que armazena água. Mas ele joga aquilo fora e não dá uma orientação para a pessoa, né? Sim. Então não adianta eu cuidar do meu quintal se o meu vizinho não cuida. Sim. Não vai resolver. Outra coisa, tudo isso tem uma legislação específica para isso. A lei está aí. Na verdade, os caras não implementaram no Distrito Federal uma política pública de meio ambiente decente. Sim. Então tem Secretaria de Meio Ambiente? Tem. O que eles fazem? Não é o suficiente para que a população tenha né, o acesso a essa questão da educação ambiental. A Secretaria de Educação poderia fazer alguma coisa? Poderia, porque os conteúdos são transversais. Sim. Mas não fazem. Quando você leva uma pauta dessa de meio ambiente para a escola, alguns professores dizem assim, chegaram esses caras aí, eu estou falando de experiência própria, chegaram esses caras aí para arrumar mais trabalho para a gente. Então falta mesmo uma conscientização, sabe? E agora com esse novo ensino médio, né? Por que não está acabando com um monte de matéria aí, né? Por que não coloca aí a comunidade, né? Os adolescentes envolvidos mesmo, né? Porque tem interesse, eu acho, né? Eu acho que por parte dos meninos, se tiver oportunidade, tiver uma coisa organizada, né? Acho que eles vão querer, né? Yuri, educação é sensibilização. Sim. Então o processo é o seguinte, você tem que convencer o cara, você tem que sensibilizar a pessoa. Ela tem que gostar daquilo que você está falando. Então se você vai lá e consegue sensibilizar, o cara vai aderir. Sim. Né? Eu acho que essa que é a ideia. Não adianta, porque é o seguinte, hoje nós estamos num tipo de situação que as crianças e os adolescentes, eles estão se desvinculando da natureza. De tudo, na verdade, parece. Não é? Ele está se desvinculando, ele acha hoje em dia já que não faz mais parte. Sim. Inclusive a gente tem, né, o meu amigo vai falar sobre trilha, sobre educação ambiental em trilha. Nós temos aqui no RRP Moura, aqui na quadra 1, uma trilha muito bonita. Esses dias mesmo nós recebemos lá um grupo de alunos da pedagogia da UNB, eles ficaram encantados com aquilo. Por quê? Porque eles nunca tiveram uma situação daquela. Eles nunca testemunharam. Por quê? Falta de incentivo, falta de sensibilização. De onde tem que vir, né? Que é do poder público, né? Isso, e assim, nós não estamos recebendo de graça, né? A gente paga por isso, uma coisa que a gente não recebe em troca. Então, e é tudo voluntário, é bom a gente reforçar isso, né? Que não tem
nenhum apoio do governo. Não, tudo que está acontecendo é por incentivo mesmo da sociedade organizada. Sim. Olha, nós temos 13 anos de caminhada, já chegamos a plantar cerca de 40 mil árvores. É muita coisa. Com doações dos nossos voluntários, viveiros do próprio governo, que ali a gente arruma algumas mudas para plantar. Quando a gente fala que plantou 40 mil mudas, o cara fala, vocês são loucos. A gente é louco para ver essa coisa bonita, né? Mas não é fácil, porque a gente não tem incentivo nenhum. E uma coisa que é curiosa, você leva os pleitos para algumas pessoas, para políticos, eles dizem para a gente assim, não vou fazer nada não, porque esses caras têm interesse político. Sim. Você imagina se eu tivesse interesse político, as pessoas que me seguem, é uma prerrogativa que você tem, a lei te dá essa prerrogativa, se você quiser ser candidato a alguma coisa. Mas se eu quisesse ser candidato, eu seria quando eu tinha lá atrás 300 alunos por ano. E ganhava. Não é? Ganhava. Hoje eu estou 25 anos afastado. Então essa pecha de dizer que eu tenho interesse político já não cola mais. Né? Parece que sempre procuram uma desculpa para desvalorizar o movimento, né? Sempre tem alguma coisa que eles vão usar. Agora eles dão eles dão muito azar, porque hoje já não dá mais para nos descaracterizar. Sim, não tem começo não. Eu já vi algumas pessoas, já, não vou citar nome, Não, mas assim, não tirando dá, uma não. foto assim e querendo dizer que não é que tá no. Estou aqui. Não, mas é isso. A gente sabe que não tá, né? Deixa que acompanha tudo. Oportunismo. É oportunismo total, cara. E agora vamos dar uma pausa nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta, que eu quero saber agora aqui do Trindade. Para fechar com chave de ouro, eu acho que a passarinha precisa falar do parque. Daí eu entro fechando como um todo. Acho que fica mais pronto, fácil. aí a gente linka, né? Aí fica melhor para E aí daqui a pouco entendimento. a gente Vamos fala lá. também um pouco da RP Moura e lá na Casa do Ribeirão. Bota um pouquinho aqui, Aí viu, Moura? no final a gente Tá. encerra com... Fechou, não, bora, Você quer vamos que eu embora. fale do CPC? Não, você vai falar do Parque parque. Canela de Gema. Canela de Gema? Ai, meu Deus, E mas Como é que tá a em situação relação lá? a... Ah, tá. Achei que era em relação à educação ambiental. Também. Como tá lá? Agora vai entrar na área, né? Agora... Manda ver que eu já achei. Obrigada. Isso aí. E depois eu fecho, dizendo assim, o que eu tenho a ver com tudo, com essa Sim, história toda, né? Exato. Isso. Inclusive, muito a ver. Muito a ver. Eu queria dizer que nem sei se eu posso falar essas coisas assim, não, Vi. Mas eu estou muito nervosa. E o fato de eu estar aqui com o professor Raimundo e o Trindade também me deixa... Faz com que eu me sinta muito privilegiado de poder tomar essa posição. Mas estou muito nervosa. E é importante, viu? Parabéns. Obrigada. Então, eu sou voluntária em todos esses projetos, né, do CPC lá na Plataforma Central, ajudo a inovação e segurança sempre que possível. Mas, neste momento, nós estamos aqui em Sobradinho 2, lá na área do Buritizinho, perto do setor de mansões, com uma área grandezinha, por enquanto, que a gente quer aumentar, que já foi um parque e que hoje em dia a lei perdeu a sua força de uso, então não é parque. Então, o movimento que a gente está fazendo lá chama Guardiões do Parque Canela de Gema. O Parque Canela de Gema uma vez foi um parque lá em 1997. Ele foi um parque, em 2015 saiu uma notícia no site do TJDF, né, falando sobre a lei foi declarada inconstitucional por vários motivos, mas agora não é mais parque. E desde que não é mais parque, tem sofrido, né, o espaço tem sofrido com muita interferência humana, forma positiva e forma negativa. Sim. Mas o que mais tem nos preocupado lá é porque esse pequeno espaço que nós temos aqui, no Parque Canela de Gema, ele se tornou um refúgio para os animais que moram na região, porque não tem mais para onde eles irem. A gente está com... Você pode tocar nesse assunto, né? Dos condomínios ali, né? Nossa, Sim, podemos, claro por favor. Inclusive, Se a gente for quero puxar para esse lado, eu já vou até mudar, porque eu estava indo por isso que eu falei, Não, sabe? mas Vamos você não pode arremata, né? eu posso complementar o que você estava falando. Sim. Então, aí vamos seguir aqui falando do parque. Se for pra gente voltar aqui, depois- Daqui a pouco a gente termina com isso. Né? Exato, a gente termina com isso. Aí o que acontece? Já tem um ano, né, que o movimento está realmente consolidado nessa área. Sim. Temos vários participantes, eu não quero citar nomes aqui, né, para não deixar ninguém de fora, temos vários participantes, somos todos voluntários. E começou de uma forma bem pequena, né, inclusive com o SOS Ribeirão, os Guardiões
do Meio Ambiente e o RRP Moura, que são nossos pais, né, e padrinhos, porque eles já existem há muito mais tempo que a gente. O SOS Ribeirão e o Moura, eles já estão há mais de 10 anos nessa luta. Então, se hoje eles têm uma trilha, se hoje eles têm o que eles têm, não foi porque eles começaram ontem, né? Eles têm toda uma história de luta. E aí, eles foram nossos incentivadores, fazendo uma limpeza perto ali do centro do Lilico, que fica em frente ao Buritizinho, no setor de mansões. E lá era um lugar também desses que nós estávamos falando, que as pessoas jogavam lixo, entulho, e a intenção era transformar num bosque. Então, em parceria com a administração na época, eles retiraram o lixo, o professor Raimundo estava nesse dia e participou também, tiraram todo o lixo e plantaram. A partir daí, ele começou a falar, nossa, olha que lugar lindo, né? E ele sempre esteve aqui, ele também faz parte da bacia do Ribeirão Sobradinho. E ele é importante pra gente. A gente não tem aqui em Sobradinho 2 um parque. Nosso parque mais próximo é o Parque de Jequitibás, lá embaixo. Né? Um parque assim com interação, que tem pista de skate e tudo mais. Porque trilhas em alguns lugares, a gente se metendo no mato, a gente consegue fazer. Mas realmente um parque vivencial nós não temos, só lá embaixo. E por que ele não pode ser um parque, né? Por que ele não pode ser cuidado? E tem placas lá da época que ele era parque, tem as placas lá. Parque Canela da EMA, né? Nos parques lá da EMA. Parque Canela da EMA. E aí ele caiu e as pessoas começaram a jogar lixo lá. E todos os anos tem muita queimada. Quando foi em 2021, o Leandro fez uma denúncia junto lá na... Posso falar? Pode. Na Globo, né? E ele fez uma denúncia, essa denúncia apareceu sobre as queimadas. E nos vídeos que ele fez, ele mostrou as capivaras que foram queimadas lá dentro do Parque Canela de Ema. Foi muito pesado isso, né? Foi muito forte. E a partir daí cresceu o movimento e um monte de gente começou a se juntar para evitar as queimadas, começou o plantio em outras partes, além do bosque lá em cima que já tinha sido plantado, né? Agora aquela área lá chama Bosque da Ariranha, a gente está fazendo as placas lá junto com o CPC, né? Eles estão sendo nossos super parceiros para a sinalização lá do Canela de Ema. Então a gente já tem um ano de movimento consolidado como Guardiões do Parque Canela de Ema, um pouco mais de um ano, que a gente juntou um monte de pessoas da região interessadas em fazer. E a gente está tentando também trazer essa parte da educação, porque a gente pode limpar e plantar 1000 vezes. Que às vezes se a multa está pequena, a pessoa nem vê que ela está ali e vai jogar o lixo em cima. Então tem que ter essa parte da conscientização e trazer quem está perto, essa parte do, como eu já tinha falado no início, do pertencimento, de você entender o que é aquilo, que aquela área está na frente da sua casa. Poxa, tem uma lagoa enorme na frente da minha casa, né? E eu posso desfrutar dela. Neste momento eu não tenho alcance, porque tem um lixo, tá sujo e várias coisas, mas eu posso desfrutar dela. Por que não cuidar? Por que não ser parte desse movimento, né? Então, aqui do lado de casa, né? Gente, em frente, a R1 de Sobradinho, quem mora ali na R1 de Sobradinho, logo ao lado do cemitério, tem a vista da lagoa de casa. Nem passaria, deixa eu falar um pouco a respeito disso. Você falou que está há um ano junto com os guardiões do meio ambiente. Do Canela de Ema. Perdão, Canela de Ema. Nós estamos na briga desse parque desde a época da criação dele, em 1997, se não me engano. E quando a gente soube que a lei tinha caído, nós fomos pressionar o IBRAM para recriar o parque, para criar outra lei para poder criar o parque. Isso lá em 2015, quando a lei caiu. E o que é que nos disseram na época? Agora a gente tem que fazer uma recategorização desses parques para poder recriar. E passamos entre 2015 e 2018 fazendo seminário, eu e um grupo de pessoas, um grupo chamado Amigos do Parque Canela de Ema e o SOS Ribeirão, né? Dá o crédito aqui para o pessoal. E essa nossa atitude de pressionar esbarrou de novo na história do estudo, que era o estudo da bacia do Ribeirão Sobradinho. Então ele foi concluído, esse estudo foi concluído agora, e dentro dele está a proposta de recriação do parque e de ampliação de várias unidades de conservação, saindo daqui das nascentes do Ribeirão Sobradinho até chegar no Itapuã, lá no São Bartolomeu, ou seja, onde ele só fazendo um questionamento, então apontando também, né? A face, caminho, né? Isso. Porque nós apontamos os caminhos. Agora ela falou da lagoa, né? Aquela lagoa ali, ela foi seccionada, ela foi dividida no meio. Então você falou dos condomínios. Os condomínios, eles começaram a proliferar naquela região ali, e aqui
Sobradinho inteiro, e os caras não tinham acesso ao outro lado, assim, os condomínios da 150 não tinham acesso a Sobradinho 2. Então eles aterraram a lagoa, eles dividiram ela no meio. Então aquilo ali causou um impacto, né? Porque parte da lagoa morreu. E aquilo ali são as nascentes do Ribeirão Sobradinho. A gente tem que gravar um documentário sobre isso. Então hoje nós temos uma briga, existe a nossa pressão, um projeto para construir uma passagem ali, né? Uma obra de engenharia ali, para poder revitalizar a lagoa. E não foi construído antes, apesar da pressão da gente, porque quem cuidava disso era o IBAMA antes do IBRAM, e eles não autorizaram fazer a obra de edificação lá, eles não licenciaram na época. Então hoje existe já um projeto, eu não sei há quantos anos, ele está tramitando dentro do GDF, para que isso possa acontecer. De vez em quando a gente dá uma pressionada nesse sentido, porque aquela lagoa ela precisa ser revitalizada. Porque aquele crescimento que houve em volta ali... Pelo bem da comunidade, né? Impactou vai e aumentar acabou o crescimento ali, né? Vai. Tive as informações aí. Sim. E curiosamente, as pessoas não levam em conta, né? Que a gente não vai conseguir ganhar do capital. Sim, não. Né? Se o cara tiver que construir uma cidade lá em volta, o governo vai licenciar e ele vai construir. O que é que compete a gente? É esbravejar mesmo. Né? É apontar. E porque não faz sentido, porque se a gente faz essa construção aí, em 5 anos ou até menos, né? Tudo desanda, né, cara? Porque outra coisa, né, que é interessante, falando dessa história de construção. O Ribeirão Sobradinho ele é pequeno, é um ribeirão de pequeno porte. Então você tem as margens dele já um estrago enorme. Sim. Os caras licenciaram a construção de uma cidade aqui, desse lado aqui da 425, e nos próximos 20 anos vai colocar 120 mil habitantes nessa área. Você tem uma população hoje na bacia inteira, incluindo Itapuã, de cerca de 200 e poucos mil habitantes. Já pensou o que é você nos próximos 20 anos colocar mais 120, somar a 200? Porque essa lógica ela é horrível, né? Em 89, na região de Sobradinho, tinha 56 mil habitantes. Em 2007, quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha 207 mil habitantes. Quer dizer, sair de 56 em 30 anos para 207, não tem capacidade de suporte do meio ambiente que vai suportar isso. Não, e vamos fazer um acréscimo, nem meio ambiente, nem água e esgoto, nem fornecimento de energia. Nem escola, nem polícia, nem segurança pública, nem nada. E vou fazer outro adendo aqui na fala do professor Raimundo, porque quem autoriza se vai ser construído ou não, eles têm que fazer um projeto. E esses órgãos de segurança pública, de transporte, de água, de luz, têm que aprovar e falar, não, eu consigo sustentar sim. Entendeu? E se eu não consigo e esse projeto for aprovado, eu tenho que criar um que consiga, né? Aumentar. Porque nem o atual está dando conta. Aí, o resultado disso é que, por exemplo, esse crescimento populacional, ele acabou com a região da Lagoa lá. Ele acabou com as nascentes da Chapada da Contagem, do Grande Colorado. As casas que serem construídas ali, elas têm que ser, os quintais têm que ser drenados. Então eles drenam os olhos d'água para colocar a casa em cima. Aí quando você pergunta, questiona as pessoas, não, as pessoas precisam morar. Sim, a gente precisa, sabe claro. disso. Só que Brasília tem uma lógica infernal. Em 1990, antes da representação política para Brasília, nós tínhamos 8 ou 10 regiões administrativas. Sim, por aí. Hoje nós somos 35 regiões administrativas. Tem mais uma agora, né? Arapuanga, né? Isso. Tem 35 regiões administrativas. Aí você vai contar o número de escola. Cresceu pouco. A polícia tem uma defasagem para o civil de 5 mil policiais. A saúde, a gente vê denúncias todos os dias que não funciona mesmo. Porque não tem capacidade para funcionar. E o Quadradinho tem 3 milhões de habitantes, assim, do dia para a noite. Né? E a qualidade de vida da gente, ela piorou muito, né? Porque ali no centro está ótimo, né? Tem um parquezinho preservado ali, né? E outra coisa lá, quando o cara faz um parque, lá o governo faz um parque, ele dá noção pra gente, porque ele não cria aqui na periferia, ele dá noção pra gente
de que o imposto que é pago lá é melhor do que o nosso aqui. E é a mesma coisa. É a mesma coisa. Inclusive nós pagamos muito mais. Porque nós esse somos povo só pobres. nega também tudo. Não, e outra coisa, o pobre ele é penalizado muito mais do que o cara que tem recurso. Isso. Não é? Isso era exatamente um ponto que eu ia chegar também, assim, se nós ainda não temos um parque aqui dentro, é porque nós somos periferia. O professor Raimundo usou a palavra correta, e a periferia porque justamente nós estamos no entorno do centro, que é aquilo que para eles é Você importante. não viu que saiu ontem que Sobradinho 2 é uma das menores rendas? Acho que até do país, né? Não sei. Sobradinho 2, Itapuã, Paranoá. É muito louco isso, né? Mas isso é resultado desse adensamento desordenado que aconteceu no Distrito Federal. Porque tem como fazer a moradia pro pessoal, mas preservar. Não, e outra coisa, a lógica é essa, né? O sujeito é terra de ninguém. O sujeito chega num lugarzinho, põe uma barraquinha de lona preta, ninguém mexe com ele. Aí vem o outro. Aí daí a pouco ninguém mexeu, eu ponho madeira. Ninguém mexe, eu coloco tijolo. Sim. Aí amanhã depois vai lá reivindicar com os caras para tornar aquilo uma coisa legalizada. Porque vira um curral. Aí o cara muda o PDOT e legaliza. O Dogat ali na Rota do Cavalo é um sinal disso. Guarapuanga é um sinal disso, né? Desse tipo de situação. O Sol Nascente, lá em Ceilândia. Então é uma lógica que a gente não consegue entender. Porque depois isso vai onerar o contribuinte. Porque você tem que colocar dentro dessas situações aí, desses locais, infraestrutura urbana, né? Saneamento, água, educação, luz, telefone, escola, segurança, né? E vai onerando. E acho que aí a gente volta a falar daquela questão, né? Que é até um projeto mesmo, né? Porque fica mais caro no futuro, né? E alguém vai ganhar com isso. Alguém sempre ganha, né? Eu acabei de dizer que a gente não consegue ganhar do capital. Não. Por mais boa intenção que tenhamos, só um desastre. todos os Ou meus então, conhecimentos de a historiador, vitória está na educação. eu nunca li em lugar nenhum do mundo, na história, em que o capital conseguiu perder para outras situações. Né? Não existiu ainda. Não existiu. Não Mas vai vai existir. existir. Não vai não. Vai existir. É utopia. Vai existir esse lugar. Uma boa utopia, né? Quando estiver acabando tudo aí, acho que o povo começa a... Não, já tá Já tá acabando acabando, tudo. é verdade. Já tá acabando tudo. Esse E- papo de que é pro futuro, não tem ninguém mais nada. Não existe. E puxando já o futuro é gancho aqui aqui, agora, da né? unidade, esse Já diz já a tá música acabando do todo. Joel. Ele é tão sutil, porque nós estamos lá, né, os guardiões do Planalto de Ema, os voluntários, nós estamos com a oportunidade de estar lá no CPC, que é o caminho do Planalto Central, dentro da APA, né, do Planalto Central, fazendo as placas. Somos como voluntários lá, fazendo as placas e ao mesmo tempo fazendo placas para identificar o parque e algumas outras para outros lugares também, né, placas talhadas na madeira, mas qual a madeira? E aí, conversando com eles, por favor, Trindade, se eu estiver falando besteira, já corrige na hora, não deixa a informação tá certíssimo passar com o aí, governo, essa deixa aí tá excelente. E aí, o que aconteceu? Por que tem tanta madeira aqui? Poxa, a gente está dentro da flora, não era para preservar a madeira que está aqui? Por que eles estão cortando a madeira que está aqui? Então, a gente conversando um dia, eles falando, poxa, essa madeira que a gente corta não pode estar aqui no parque. Sim. Quando construíram Brasília, muito tempo atrás, foram plantados eucaliptos e pinheiros. E essas são espécies que a dispersão é pelo ar, pelos insetos, pelos pássaros, né? Insetos não, pelos pássaros. E esses pássaros voam em todas as árvores. Eles não vão ficar só onde estão os pinheiros e onde estão os eucaliptos. Então eles levam essas sementes. E essas árvores que não podem estar dentro lá da água, né? Dentro lá da flora, têm que ser cortadas, senão elas vão continuar a dispersão. E aí, não vou falar besteira, mas pode, né, Elas são dominar exóticas ao e são ambiente. exóticas. Não são do ambiente. E não podem pertencer, porque elas podem acabar com outras, né, endêmicas, enfim. E aí, eles usam essa madeira que eles cortam dessas árvores que não podem estar naquele espaço para sinalizar os espaços aqui dos caminhos do Planalto Central, que são muitos espaços, são muitas trilhas, e é muito legal o projeto. E eles também têm isso também como uma parte da educação ambiental, né? Isso aí. Falei errado? Não, tá certinho. Então, Educação ambiental aqui pra gente. Antes da Trindade nada. falar, eu só quero dizer o seguinte, Trindade. Ela falou do Parque Anela de Ema. Ele tem uma vocação para a educação ambiental incrível. E nós temos lá a Casa do Ribeirão, que é a sede do nosso projeto, na Quadra Norte. Até convido as pessoas que queiram ser voluntários para nos visitar, que a gente recebe
alunos de escola pública, né, e a comunidade para interagir conosco lá. Nós demos azar que entre 2019 e 2022 não pudemos fazer muita coisa por causa da pandemia. Sim. Mas isso não é uma coisa nossa, uma coisa do mundo, né? Então isso atrasou a gente um pouco. Mas essa vocação de educação ambiental, Sobradinho tem muito, porque é uma área frágil do ponto de vista ambiental, mas que é muito bonita, tem muita coisa para contemplar. Potencial. Muita mesmo, estava até sugerindo aqui para a Trindade, né? Vamos fazer uma parceria lá com o Paulo Miranda, da TV Comunitária, né? Pra de repente ter alavancar um programa lá para mostrar que a região norte, igual a que eu tenho, né? Para mostrar também, a TV Comunitária, seria interessante, porque eu acho que o DF inteiro não tem como, né? Tem muita coisa, né, Você cara? deu uma ideia pro cara das ideias. O Paulo Miranda aí na hora topa. Já para dar continuidade já. É um parceiro. Mas Yuri, assim, passarinho tá de parabéns, viu? Ó, falou Show. Não foi não? Isso é superação, a vida é assim, superação. Obrigado pela parceria. Tamo juntos. Daqui pra frente Por favor. Aqui é a lenda. Aqui é a lenda. Isso, E eu preciso citar uma outra lenda aqui, né, cara? Depois falar um pouquinho mais, que é o Moura, né? Sim, o Moura O Moura também é outra lenda nessa questão de educação, essa questão de vida, de veio, de trabalho, né? E assim, eu preciso falar, né? As questões sociais, o que eu sugiro, né, passarinho, o professor Raimundo, é continuidade nas ações. Sim. Entendeu? Não pode parar. Então, a procrastinação, ela não leva ao sucesso. Então, é continuidade. Daqui para frente é agora. Vamos circular a televisão? Vamos. Entendeu, professor? E o senhor, daqui a pouco, daqui a 10 anos, vamos estar mais idosos, vamos estar mais... Nós temos que deixar outras pessoas que vêm através da educação ambiental. Sim. Porque são o futuro engenheiro, aquele menino que foi lá e viu a planta, que plantou hoje lá na escola. Você falou de educador ambiental, nós temos um monstro de educação ambiental aqui, que é o professor Heron. Outra pessoa que trazer aqui também. Lindo lá na escola classe 5. Então, a passarinha falou uma coisa muito importante aí, é que tem que mudar? Tem, através da educação. A educação muda qualquer sociedade. Eu falo mais, educação, conhecimento e tecnologia. Sim. Essas três coisas atreladas já para o bem, nós vamos longe. Sim. Muito longe. E agora eu vou falar quem sou eu. No meio de toda essa história, desses problemas aí, né, questão do Rio Ribeirão que a gente abordou, onde que eu me encaixo? Quando nós conhecemos os gaviões, a gente conheceu através do combate à incêndio florestal dentro de uma reserva, dentro da árvore do Planalto Central. E quando a gente conheceu eles, a gente viu que o Parque Canela de Ema, aquela região, aquele local, ele se encontra dentro dos caminhos do Planalto Central. O que é os caminhos do Planalto Central? Os caminhos do Planalto Central é uma área de aproximadamente 504 mil hectares, muita coisa. O Parque Nacional tem, para você ter uma ideia, tem 42.300 hectares. A APA tem 504 mil, só para ter uma noção de espaço. A gente viu que essa área estava dentro da área do Planalto Central. Então, se está dentro do Planalto Central, o que nós podemos ajudá-los? Então, a gente viu todo esse potencial sobre passarinho, professor, de educação dentro da área da lagoa e das trilhas. Nós temos que falar das trilhas. O caminho do Planalto Central, ele é composto por 400 quilômetros de trilha. Muita coisa, né, cara? Aí nesse mapinha tu vai ver as trilhas principais aqui, né? Aqui na região do DF. Então, dentro dessa perspectiva, a gente levou o conhecimento do pessoal da organização do CPC, o que nós poderíamos fazer dentro do nosso alcance. Então, o que nós poderíamos fazer dentro do nosso alcance é ajudá-los a sinalizar as trilhas que já existem lá no local. E, inclusive, não somente as trilhas, mas também a sinalização botânica, que lá tem muitas espécies. E essa questão, passarinho, dos animais, do refúgio silvestre, ali é muito importante. Inclusive, existe um corredor que liga aquela área e liga ali ao Lago Oeste, toda aquela região, daquelas montanhas. Então, um corredor de animais também. Enfim, então a missão era sinalizar. E aí a gente foi a campo, tirar matéria, madeira. Isso foi desenvolvido, fizemos oficinas, né? E agora eu preciso falar da Folha Maior, né? Que é assim, quem acolhe esse projeto do CPC
é a APA do Planalto Central, essa região de 504 mil hectares. Então, hoje a APA, que é a área de proteção ambiental do Planalto Central, que está atrelado ao ICMBio, né? E que hoje se encontra lá dentro do Parque da Água Mineral. E é lindo o projeto, né, cara? É muito bonito. Além da fiscalização, apoia essa questão das trilhas, que vai fazer andando, correndo, bicicleta, de jipe, a cavalo. E a pessoa, quando é com a sinalização, ela sabe para onde está indo, o que está vendo. Isso, e essa história, você acaba vendo as coisas, porque quem passa ali naquela, como é que é aquela geral ali de Sobradinha, da Feira do Canela? No setor de mansões? O setor de mansões não sabe dessa biodiversidade que existe ali do lado. Então não consegue gerar uma consciência daquilo que não sabe. Eu até sugeri a Passarinho, o pessoal lá, que ali seja feito, dá para se fazer, são 3 trilhas principais deles lá, uma para inclusão social, cadeirante. Sim, interessantíssimo. Pessoas que têm uma dificuldade de tato, né, de visual, enfim, sabe, para fazer alguma coisa. Sim. Porque quando você tem o que oferecer para a sociedade, você vai oferecer. Entendeu? Então essas trilhas para nós é muito importante. E aí surgiu um grande desafio. Que aí já é uma outra história que está dentro de uma história maior. Sim. Existe um projeto a nível nacional, interligado com os países da América do Sul, e Europa e América do Norte, que se chama Rede Brasileira de Trilhas. Então, qual que é a perspectiva? Então, aqui nós temos do Chile, Uruguai, México, Brasil, enfim, muito. Então, isso aqui é o seguinte: se lá naquele cantinho tem uma trilha, essa trilha cuidada e é uma trilha que eu posso passear, eu da Europa, eu clico lá e lá tem uma trilha, eu posso lá visitar. Vai lá e visita a trilha. Então, tem uma galera que é mochileira aqui. Exato. A ideia é justamente essa, interligar o Brasil através das trilhas. Perfeito. Todas, né, acessíveis. A nossa ideia, o nosso projeto aí, que nós estamos dando continuidade, já parece que está tudo certo, porque até agora ninguém parou nós, né? Hoje tentaram. Hoje eu vou te falar que foi chumbo grosso, mas nós estamos aqui, entendeu? Bem forte. Queria até aproveitar e mandar um abraço para todos os brigadistas florestais e dizer que não se preocupe, que nós estamos já aqui nas estratégias para estamos se organizando para atenção brigadistas florestais de todo o Brasil. Fique tranquilo que o chefe está trabalhando, pode ficar tranquilo. Então a ideia é que aqui, ó, seja a pegadinha do Canela de Ema aqui também. É isso que nós já estamos trabalhando, que a arte. E é o seguinte, se não brecaram, nós vai em frente. Então vai ter a pegadinha Canela de Ema e inclusive tem data para inauguração já. Isso, e recebemos ontem a autorização. Posso falar o nome do chefe? Pode, Fischer. Isso, meu chefe, o Fischer. É o chefe. Um abraço para ele. Um abraço, nossa, agradeço de coração. Ele está dando muitas oportunidades para já tem data aí? Tem uma data pré aí. Quando tiver, manda pra gente. A gente vai vir aí. Vamos fazer um intensivo. Que é a casa de vocês. Eu sugeri aí, ó, a gente fazer um intensivo, não deixar, aproveitar esse espaço aqui, me perdoe. Vamos fazer vamos fazer uma espécie, né, Passarinho? O que vocês acham, né? Sei lá, de repente uma vez por mês, dizer um tema aqui. Nossa, o que vocês acham, né? Acho muito interessante. A gente precisa alencar, né? Essa questão de hoje à noite, né, professor? Que vai ter lá vai ser na administração, a consulta pública. Isso é muito importante, muito importante. Até para a gente levantar, dizer que nós estamos unidos e para nós olhar no olho de quem está lá e de quem está lá do outro lado. Eu tive a oportunidade de sentar com eles aqui, né? Com o Gutenberg e com o Diego, né? Me pareceu, assim, pela conversa, que eles estão bem dispostos, né? Isso eu quero ver isso hoje lá, viu? Gutenberg, inclusive com a presença, né? Mandar assim, uma pessoa representando. Não, acho que eles, até hoje a gente me chegou, eles vão estar lá. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Para caminhar nessa história de ser administrador ou não, a pessoa tem que ter um bom senso, né, de entender, olha, eu não tenho orçamento, mas existem os órgãos do GBF que são parceiros e que devem resolver os problemas para nós. Então o que o administrador tem que fazer? Conversar com a população, principalmente com quem tem projeto como nós, né? Não, mas e a gente demandar as coisas e eles correrem atrás de quem pode resolver.
Nós conseguimos colocar entre 2021 e 2022 Sobradinho no orçamento do Distrito Federal. Nós conseguimos 3 papo-entulhos. A nossa pressão fez com que eles trocassem quase todas as paradas de ônibus, as calçadas, limparam quadras de esporte, praças. Aquilo é pressão do movimento organizado aqui de Sobradinho, principalmente o movimento ambiental. Então, não é o cara ficar aborrecidinho porque a gente está fazendo denúncia, não. Ele fazer a parceria conosco e resolver os problemas da comunidade. Aí você vai conversar com o cara e fala assim, não, porque eu estou querendo resolver uma coisa muito grande aqui, não sei se vai dar certo. Resolva as coisas pequenas e depois soma tudo para você ver o tamanho que vai ficar. Não é? É isso mesmo. E até para evitar as coisas. E assim, ó, a gente aqui, ó, você tem que falar isso, né, cara? Aproveitar esse momento maravilhoso que estamos proporcionando e falar o seguinte, olha só. Dinheiro sempre teve. Sim. Essa desculpa que não tem, acabou. Sim. Não tem a ver com desculpa não. A gente quer. Nós estamos falando aqui de qualidade de vida, nós estamos falando aqui de vida específica, diretamente. A gente está falando de sustentabilidade, berço das águas, as nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil nascem aqui, ó. Nascem aqui as bacias. Uma vai lá para a Argentina e a outra vai lá para o Amazonas, nasce aqui. Então nós estamos no berço. Se nós não cuidarmos, se nós não fazemos essa imposição, se nós não chamarmos a comunidade, a gente tem que ter o apoio da comunidade. E agora eu vou falar outra coisa. Agora é só porque eu estou puto. Cara, o trabalho mais difícil é do voluntariado. É o voluntariado que está no sol, é o cara que está na enxada, é o cara que está na chuva, é o cara que está pagando passagem do bolso. Esse é o mais difícil, cara. Isso que ela vinha querer contar a história, acabou esse tempo agora, viu, professor? Agora é chumbo grosso. E eu aqui nesse papel não deixo contar a história, não. Eu não vejo que alguém está querendo falar aqui. Que eu sei quem é aqui. Eu acompanho as coisas, sei das coisas. A pessoa quer cantar à vontade, ele tira uma foto lá. Eu não tenho paciência, não. Mas eu também não tenho, não, sabe? Eu vejo assim, o cara que tira a paciência das pessoas com esse tipo de situação é porque é desonesto intelectualmente, né? É o caso que nós estávamos falando do cidadão lá que quer protagonizar em cima da obra dos outros. É muito fácil. É um negócio chato, deixa pra lá, né? Mas vamos assim, seguir, né? Vamos seguir, a vida segue. Eu cheguei aqui em 2010. Eu cheguei em Santa Catarina em 2010. Então eu falei, o que eu fiz na rodoviária? Eu digo, vou comprar um jornal de Brasília. Vou ver o que tá lá, né? Aí eu li na capa assim, falei assim, tava lá assim, vou falar, tava na capa, eu não governador Arruda está na papuda. Aí eu falei assim, caramba, eu chegando em Santa Catarina, eu falei assim, caramba, tadinho do governador, tá no hospital. Ele tá no hospital. Eu pensei que papuda era hospital. Então é o seguinte, cara, as políticas, elas têm as políticas boas e tem as políticas controversas, aquelas que danosas. Qual que é a política boa? A nossa. Sim. A nossa política é a melhor política que tem. Você vai fazer a sua política. É do povo, né? Você vai fazer a sua parte. Cheguei lá, esse camarada aqui, eu falei, cara, eu olhei para esse caramba, mas ele era tão feio na foto, mas, né? Ele era mentira. Eu falei, fiquei feliz de conhecê-lo, porque a história dele, né, que depois dessa aqui já entrou, né, que já tem espelho, Moura, aquela região toda ali, cara, que era a geladeira, né? Da geladeira, que era aquilo, né? Quem conhece o Brasil, eu cheguei em Santa Catarina em 2010, só falar da data. Então de lá para cá eu já acompanhei um pouco desse pessoal e eu vejo como eles estão organizados. Né? Eu poderia citar também uma outra região bem organizada, essa questão ambiental, Córrego do Ouro. Córrego do Ouro está muito bem organizado, né? Um abraço para todas as pessoas do Córrego do Ouro, nossos amigos, mas Sobradinho está bem organizado. O que agora com uma organização e uma gestão voltada para essa questão ambiental, não tem como dar errado. Não tem como dar errado mais. Acabou essa questão de estar. Nada. É verde, é vida. Tem pessoas que não conhecem a capivara. Não, tem gente que não conhece galinha, tem criança que não conhece galinha. É loucura, né? Você entende? Então estamos falando aqui de muita coisa, mas vamos continuar nessa posição sempre. Agora tem um apoio aqui do brother aqui. Aonde você estiver, nós vamos estar lá para ficar tranquilo. Ele falou que chegou em Brasília em 2010. Eu cheguei em Brasília em 1963, com 8 anos de idade. Os meus pais mudaram da Bahia para cá. E em Sobradinho, em 65, eu tinha 10 anos. Então,
agora em março, faz 58 anos que minha família mudou para Sobradinho. Então dá para saber qual que é a minha idade, né? Agora é o seguinte. Mesmo não parecer. Agora é o seguinte, o que aconteceu? Não. O que aconteceu nessa história aí? Nós acompanhamos aqui em Sobradinho o crescimento da cidade. Chegamos, ela estava em construção, né? E nós chegamos num momento, nos anos 70, que Sobradinho tinha infraestrutura completa. Era uma das poucas cidades do mundo que tinha estrutura completa de saneamento básico e tudo mais. Com essa história da representação política, tudo isso degringolou. Então, por que a gente trabalha para revitalizar o nosso Ribeirão? Porque a gente tem uma memória afetiva em relação a ele, que quando nós chegamos, faltava água na torneira, a gente ia nas nascentes dele para pegar. Eu peguei esse tempo também. Né? A minha mãe lavava roupa quando não tinha água na torneira, do rio. Sim. E a gente apanhava quase todo dia porque ia tomar banho lá. Eu né? também. Aí o que acontece? Essa relação afetiva, ela é interessante porque eu conheço a vocação histórica que ele tem. O Ribeirão Sobradinho, ele existe independentemente de Brasília. Ele está aqui desde que o mundo foi criado. Sim. E em 1732 já tinha gente aqui. Né? Então não é porque criaram a cidade de Sobradinho que existe aqui a briga pelo Ribeirão. A briga existe pela o patrimônio imaterial e histórico que ele é. E principalmente para mim. Sim. Eu tenho uma relação afetiva com ele, eu e o pessoal da minha geração. Sim. Porque, pode olhar, os clubes de lazer de Sobradinho são construídos do lado dele, na beirada, né? Justamente por isso. Então a gente tem essa memória afetiva que hoje tem crianças que não sabem da existência dele. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Tem muita coisa boa. E também não adianta ele ir lá, porque ele não vai poder usufruir. Sim. A água está suja. Nós tivemos umas atividades lá no Itapuã, nas cachoeiras do Ribeirão, que são lindas, não sei se você conhece. Atrás do condomínio Entre Lagos. Não, ali não. Lá tem 3 ou 4 cachoeiras, as coisas mais lindas. Nós fizemos em 2019, durante 5 meses, umas atividades lá. Nós fazíamos uma trilha, visitávamos a cachoeira, depois voltávamos lá para o restaurante e fazíamos uma palestra com professores catedráticos, né, nessa área de meio ambiente. E o que nós descobrimos? Ali tem um cheiro de esgoto enorme. Não tem aquele spray da cachoeira? Sim. Aquilo vem aquele spray fedorento, né, mal cheiroso. E nós descobrimos que as pessoas fazem churrasco lá e tomam banho lá. E aí se pipocam todo, ficam doentes. Aí nós colocamos umas placas para sinalizar que a água era de má qualidade. Para arrumar essas placas foi um parto. Foi difícil de arrumar. Aí como tem um restaurante ali, o cara dá moleza, os caras vão lá e arrancam as placas. A gente vai lá e põe de novo. Só que os caras não deixaram de tomar banho lá, não deixaram de fazer churrasco lá, porque é muito bonito, né? Agora, condições de uso não tem, água não serve para nada. Agora, um negócio muito chato, é horroroso você saber que uma coisa que é um patrimônio do mundo, né? As pessoas agem dessa forma. E o que fez isso? Esse crescimento populacional que nós tivemos aqui. As pessoas desorganizadas, né? Se fosse organizado, que tem como ser organizado. Tem limite também, o espaço tem limite. A gente falou sobre isso aqui anteriormente. Mesmo que sejam construções naturais, assim, vamos pensar em bioconstruções, ou até mesmo zonas rurais, a zona rural também tem um limite de expansão, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso. Os grandes centros urbanos, eles têm as suas falências e as suas dificuldades justamente porque todo mundo quer estar ali, né? Não é demonstrar interesse em participar de outras áreas, né? Então todo mundo quer estar naquela área que aparece, que tem algum tipo de interesse, geralmente eles são econômicos, né? Sempre tem uma questão financeira no meio, né? Nós temos que lembrar que nós estamos na capital do Brasil. Pois é, cara. Recurso pra caramba, natural, recurso financeiro. Muito dinheiro. É muito mesmo. Eu como corretor de imóveis, temos corretor de imóveis, só para entrar nessa questão da especulação imobiliária, a gente percebe o boom imobiliário, sabe? Por exemplo, vou citar só um exemplo da discrepância.
ali está próximo ao início do Noroeste, o final do Noroeste, isso é feito uma obra, que vai ser viaduto e tal, beleza. Só que ali, em primeira instância, era para ser um bosque. Sim, aquilo é uns crimes, mas justamente devido a esse crescimento demográfico, que é 3 milhões de habitantes, quase, sei lá, acabou o bosque, então vai ter um viaduto, tá? Já estão construindo, acabou, ninguém mais impede mais. E aquilo é uma loucura, né, cara? Porque a água tá descendo para a norte, né? Cheio de ali, tem um negócio desse, não tem? Porque os caras fizeram o que fizeram em Sobradinho. Você foi fazendo crescer a periferia e a estrutura que você implantou nos anos 60, ela não comporta mais. Ela não comporta mais. Se você olhar, Ponte do Bragueto, olha para a direita, você vai ver só terra dentro do lago. Porque aquela terra foi carreada lá do noroeste, do sudoeste para dentro do lago, porque não tem para onde ir. Né? Choveu, a chuva atrás. E para recuperar isso é mais caro do que se tivesse. Com certeza. Agora, vamos ter um projeto, Drena DF, que ele vai modificar todos os pontos. Você chegou a ver o projeto? Ainda não. Dentro do plano piloto, ele vai modificar todos os pontos que dá esse refluxo da água, né? Eles vão ter que refazer tudo de novo. Vão ter que redimensionar. E aí tudo alguém vai ganhar esse dinheiro. O que acontece? É por isso que é esse interesse em fazer mal feito. Toca a obra o tempo todo, né? Pode ver, o governo toca a obra o tempo todo. Não para. A solução do Trevo Norte, por exemplo, para fazer o viaduto que tem ali descendo para o Colorado, primeiro, daqui para lá, eles ficaram 6 ou 8 meses para resolver o problema da drenagem da água que tinha embaixo. Né? Aí fizeram uma canalização da água, ela desce ali no meio das duas pistas para poder jogar do outro lado. Então o cara acabou com o lençol freático aqui para fazer um viaduto. Então essa que é a lógica. Né? Bom, eu sou leigo, eu não sou especialista em engenharia. Tá? Sim, mas a crítica é comigo mesmo. Dá pra gente ter, enfim, entendido. Aí você imagina todo o complexo que foi feito aqui no Trevo Norte, todos aqueles viadutos, o tamanho do impacto que eles causam ao subsolo. Agora você pensa que vai, segundo, né, dizem aí, que agora vem a parte né, daqui do Colorado até para a China, né? Sim, continua. Como é que vai ser isso agora, né, cara? Outra coisa, os caras já estão planejando, o governo está planejando uma outra via de acesso, atravessando o lago, para esse lado de cá. Quer dizer, vai ser milionária a obra, né? Mais 20 anos de obra, gastando em cima do lago. Milionária, né? E são soluções que a engenharia vai colocando para a população. Se demora 10 anos para construir, quando chega já está defasado. Exatamente. Aí já tem que complementar. É porque não são, na verdade, soluções, né? E são projetos que, ao meu ver, e ao entendimento de qualquer pessoa, na verdade, é um projeto que não está sendo feito para solucionar nenhum problema. É eleitoreiro e financeiro. E para lá disso, com interesses corruptos. E aí eu não queria chegar nesse ponto, mas vou parar por aqui mesmo, para não entrar muito nesse aspecto. Curiosamente, por exemplo, eu moro no condomínio Morada dos Nobres aqui, e quando eu mudei para lá, desse lado de cá, dessa DF 425, é a arena de estrada de terra. Aí eu saí do meu condomínio caminhando aqui, não tinha quase nada. Tinha esse condomínio aqui do lado, Jardim América, tinha o outro aqui de cima. Aí, com o passar do tempo, foi pipocando esses outros condomíniozinhos pequenininhos aqui, né? Tem uma porção aqui, né? E ali pipocando aqui atrás também, na ligação para o Parque Canela de Ema, lá, né? Do outro lado ali do mercado para baixo, né? Então o que acontece? E cresce numa velocidade impressionante. Se você pegar o Alto da Boa Vista, era proibido construir lá até o início dos anos 2000. Porque o cara não tinha resolvido o problema da terra. De uma hora para outra ele conseguiu a autorização lá, a documentação do terreno. Parece que plantam casa lá. Você viu o tamanho que está aquilo? E com projetos de expansão. Sim. Eu morei muito tempo na 18, cara. Isso, então você viu muito isso. Aí o que aconteceu lá? Falando aqui do nosso mote.
O que aconteceu no Alto da Boa Vista? Os caras impermeabilizaram a entrada do condomínio, fazendo asfalto, pegaram uma região de cerrado, derrubaram nas nascentes, construíram casas em cima das nascentes. Aí do lado surgiu uma vossoroca, uma erosão gigante de 15 metros de profundidade, com uns 300 metros de comprimento. E vai aumentando, né? Nós estamos monitorando ela desde 2009. Em 2009 não tinha nada lá, hoje tem um buracão do tamanho de um bonde. Então a ideia da gente, por exemplo, tive lá semana passada com o administrador, uma equipe do IBRAM e da Secretaria de Governo, para a gente olhar lá e os caras fazer proposição para resolver. Só o estudo para plano de recuperação de área degradada lá deve custar R$1 milhão no mínimo. Só o estudo para ver o que vai ser feito. Aí você imagina a obra de engenharia para aquilo. Então a lógica é essa, você vai morar aqui dentro do condomínio, na sua casa bonita, de luxo e tudo mais, mas o entorno você vai emporcalhar. Agora tem uma alegria nisso tudo. A erosão está chegando na cerca dele. Essa é uma alegria bem maldosa. Eu acho legal também. Eu vivo falando isso, né? Não é por maldade, não. É ironia mesmo. E não é daqui 10 anos, daqui 20 agora. Isso. Aí eu fiz essa visita lá agora, eu já vi que expandiu. Sim. Aí eu sempre falo para as pessoas que vão lá comigo, eu falo, ó, eu estou quase dando gargalhada, né? Sim. Porque está chegando na cerca dos caras e eles não tomam uma providência. Quando a gente vai conversar com eles, eles dizem, mas a culpa não é nossa, a culpa é não sei de quem. E agora tem um novo Um dia eu falei para o cara lá na administração, E me tira a dúvida. nós não estamos procurando culpado, a gente quer resolver o problema. Vai vir de onde? É pública? É pública, para resolver essas coisas é para o contribuinte. Nossa, então, mas eles também têm que pagar uma multa. Eles têm Não, que pagar eles têm essa compensação ambiental lá, eles vão se virar com o governo multa. dela. as alternativas. A compensação é uma mentira. Inclusive, a pessoa que esteve com o técnico conosco lá do IBRAM disse assim, ó, isso aqui precisa ser resolvido o mais rapidamente possível, só que esse rapidamente possível não é do jeito que vocês querem, por exemplo, porque a gente não determina o tempo, não é tão rápido assim. Mas a gente precisa resolver para depois ir atrás dos culpados. Não é hora de arrumar culpado agora. Os culpados eles vão ter que responder depois, mas precisa resolver. Porque além deles terem comido quase todas as nascentes do Ribeirão lá, ainda que essa erosão tem um monte de nascente do lado e a água escorre dentro daquele negócio. A água que vai para o Ribeirão escorre a ali. vida ali, cara, Você conhece, André? Conheço. A gente tem até ouvinte de lá, né? Assim, a maioria não, 100% de quem me acompanha aqui, que mora lá, é totalmente contra. Então o pessoal não vai gostar disso que nós estamos fazendo aqui. Porque tem que ter uma coisa organizada. Eu não vou citar os nomes aqui porque tem as perseguições aí, né? Até de vocês, eu estou vendo lá nas redes sociais, né? Claro. O pessoal da Ricardo, tem todo mundo, né? Você Tem uns viu- 2 ou 3 tá aqui. Você viu a história da Ricardo, né? O que aconteceu ali na Ricardo? É uma outra coisa de educação ambiental. Você tem uma encosta, né? Os caras fizeram as casas lá em cima, canalizaram a água dentro do condomínio, aquela água desceu para as nascentes do córrego, que é o afluente do Ribeirão Sobradinho, criou lá os buracos, e o Ministério Público mandou que eles fizessem a obra para mitigar os problemas. Eles cortaram a encosta no meio, fizeram uma estrada no meio da encosta, e eles têm casa pendurada. Sim. Então, fazendo uma avaliação de risco, Sim. o que é o risco? É o perigo de acontecer um desastre. Pode ser que aquela encosta venha abaixo, pode carregar uma casa daquelas, ou mais. Todo mundo que passa ali fala, eu não moraria nessa Aí casa. o que Eu não moraria acontece? nessa casa. Aí o que acontece nessa história? Nós procuramos o poder público para dizer para a gente o que era aquilo. Não disseram. E aí quando eles responderam as informações não completas, né? Fizemos a reportagem lá. Eu acho que nem foi ao ar. Acho que ainda não foi, não. Não. E eu acho que eles estão buscando informações. Mas aí a gente começou, porque a gente colocou nas redes sociais, começamos a receber crítica dos caras, vocês não podiam fazer isso. Quer dizer, Você não sabe de nada. eu não gosto nem de responder. Não vale a pena, não. Porque ele pode achar que eu não sei de nada, não tem problema não. Eu respeito. E assim, a opinião eu conheço dele. um trecho lá Só também, que eu não vou boa parte é a polemizar. favor também de vocês. Assim. É um ou outro que tá
Deve ter algum interesse político aí também. Eu não vou polemizar. Tinha que resolver o problema? Tinha. Sim, mas será que não existia outra solução, ao invés de retalhar impostos? E aquela segurança do ser humano que mora lá, né, cara? Surreal. Não é? Arrumando confusão, né? Aí vem assim, aquele ponto em que o que vale mais? A vida ou o meu lucro? Sim. Né? E a vida de uma forma, pensando assim, mais amplo, coletiva mesmo. Sim. Eu estou destruindo aqui uma árvore que no futuro vai deixar de produzir oxigênio, que vai acabar aqui com o lençol freático da região, que as pessoas daqui não vão ter água. Eu mesmo pode ser tão rápido como está acontecendo lá no caso do nosso querido condomínio, que vai me atingir ainda enquanto eu estiver vivo. Então, pode ser que demore, que seja meu bisneto que sofra com isso, mas vai sofrer. Alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. Então, assim, aonde que está esse espírito de coletividade, né, que nos filmes hollywoodianos estão super em pauta, que todo mundo cede para todo mundo ser feliz. Na realidade, isso não acontece. Não acontece. Não tem. E o engraçado, sabe o que é? Eles acham que eles causaram o problema. Eles acham que com essa obra que eles estão fazendo lá, eles vão resolver tudo. Não vão resolver. O estrago que já foi posto, está posto, e a natureza ela não vai voltar àquela condição que ela tinha antes. Pode se mitigar alguma coisa, e a preocupação da gente é essa. O que vai acontecer no pós-obra lá? Eles vão escorar a encosta, vão fazer lá um muro de arame para estourar, para não ceder, né? Então a gente não sabe. Aí o cara simplesmente deviam ter procurado a administração do RK. Aí, justiça seja feita. Eu fui procurar a administração do condomínio Alto da Boa Vista um dia para visitar uma nascente. Disseram para mim, faça um e-mail e mande aqui para a gente. Mandei, o cara me respondeu, não podemos autorizar a entrada por isso e aquilo. Aí... Mas você tem um primo que mora lá? Não, pois é, mas aí o que a gente fez? Eu corri atrás de uns amigos da DASA e do fiscal do IBRAM, o cara fomos lá, vou ali visitar a obra que estão fazendo ali. Aí nós fomos lá. Aí chegamos lá, vimos que estavam fazendo uma obra de drenagem em cima das nascentes. É por isso que não queriam deixar a gente entrar. Vamos ver. Isso. Meu povo, a gente passou aqui até um pouquinho do horário. Infelizmente, tá bom, assim, mas a gente for me Posso só fazer um adendo? Não, sim. Claro. Eu não poderia encerrar aqui a minha fala sem agradecer o pessoal que nos ajuda, né? Sim. Nós temos um coletivo, faz parte desse coletivo o pessoal do Canela de Ema, o RRP Moura, a Escola Classe 5 Sueron e a professora Francis. Nós temos a Giovana, que nos ajuda na parte de comunicação, e os nossos voluntários, as pessoas que trabalham conosco ali no dia a dia, né? Pessoal que nunca desanima. Quando a gente fala, eu estou meio desanimado, eles dizem, essa daí mesmo fala para mim, você é a nossa inspiração, você não pode desanimar. Então, meu agradecimento a essas pessoas, né, pelo trabalho que elas fazem e pelo carinho, noção, né, a garra que essas pessoas têm para fazer esse trabalho. Eles acreditam mesmo do fundo da alma que a gente vai chegar. Todos nós acreditamos que a gente vai chegar a bom termo nessa história. Pelo menos, vamos continuar tentando o povo aí. É o que importa, né, amigo? E sempre no coletivo, né? E nosso agradecimento a você pela oportunidade. Nossa, aqui agora é mensal, nossa aqui, viu? Isso é mensal, viu? Aqui a proposta é feita pra vocês, porque tem muita coisa pra falar, né? Não esgota, né? Não, e vamos trazer um diálogo mesmo, trazer a comunidade, o setor público. Inclusive, é interessante a gente falar essas coisas e, de repente, procurar os órgãos que a gente cita aqui, as pessoas que a gente cita, para as pessoas de esclarecimento. É interessante, as próprias economias. É o diálogo, ninguém está ofendendo não, a ideia que fique claro, né? Porque eles acham, né? Eles acham que nós estamos numa disputa, nós estamos numa disputa, nós buscamos e outra coisa, nós não somos ecochatos. Sim. Isso que a gente faz é baseado em conhecimento. Primeiro a gente foi atrás do conhecimento para depois correr atrás daquilo que a gente acha que tem que ser resolvido. Ninguém, né? Porque não, você faz com o seu próprio dinheiro, né? É voluntariado. Mas a avaliação é sensacional. Você quer Eu quero só agradecer a todos os voluntários, agradecer a galera que está aí, né? A Carinha, nosso professor aqui. Yuri, sem palavras, e a gente aqui, agora daqui para frente é tudo nosso. Daqui para frente, só para frente. Eu queria, antes de agradecer, eu queria fazer alguns convites, assim, quem está em casa, quem está aí na telinha também,
Pega a caneta, eu vou dar 3 segundos para pegar a caneta e papel. 3, Ótimo. 2, 1. O primeiro convite é o que vai acontecer hoje, uma reunião muito importante. Nós estamos aqui várias vezes, um projeto. Na verdade, a consulta. A gente vai acontecer esse estudo que está acontecendo aqui, da Bacia do Ribeirão Sobradinho, que envolve também o Parque Canela de Ema, e que de forma direta e indireta também envolve os caminhos do Planalto Central e a nossa APA aqui, né? Do Planalto Central, do Distrito Federal. O que acontece? Eles fizeram esse estudo, querem remodelar os parques, já mostraram pra gente as ofertas dele, tá na internet. Se você acessar lá a página do SOS Ribeirão, né, @SOS Ribeirão, ou do Canela de Ema, Parque Canela de Ema, vocês vão achar links que vão direcionar para esse estudo. E eles já mostraram a proposta deles. Hoje nós vamos ter o privilégio, a honra e a oportunidade de encontrar com o IBRAM, que é o responsável por esse estudo, para conversar com eles sobre a nossa resposta à ideia que eles deram. Então, todo mundo hoje, lá na administração de Sobradinho 1, às 19 horas, Geral, até compartilhou pra mim nas páginas. Movimento geral hoje. Isso, tá em todas essas páginas. Compartilhado. Vocês vão achar todas essas informações. E, por favor, estejam. Aqui foi dito várias vezes. Nós somos mais fortes quando nós somos população, sociedade civil unida e organizada. Quem quiser, tiver a oportunidade de ir, por favor, nem que seja só para ouvir ou para fazer volume, porque a gente precisa de volume, de todo mundo estar junto, mostrando para eles que a gente se importa. Então, esse é o Se não primeiro puder ir convite. também, né, amiga? Comenta lá nas redes Comenta sociais nas redes. da administração. Isso, faz pergunta, a gente pergunta. Esse é o primeiro convite. O segundo, a gente falou muito de denúncia e a importância das denúncias. Às vezes demora, mas com frequência acontece. O canal de denúncias é 162, tá bom, galera? Esse é um telefone. Vocês também podem entrar pela internet para fazer a denúncia no mesmo canal. Então, façam as denúncias da frente da sua casa, do seu vizinho. Participa DF. Tá? Isso, participa DF na internet, tá bom? Então, galera, se vocês colocarem lá no Google 162 para denúncia online, vai aparecer para vocês. Então, façam isso, denunciem mesmo, porque vai acontecer e não desistam. E o outro convite é todos os sábados, a partir das 8 da manhã, lá na Casa do Ribeirão, em Sobradinho 1, quadra 9, em frente à quadra 9, tem um lugar chamado Casa do Ribeirão, tem placa, Casa do Ribeirão, colhem lá, das 8 até a hora que vocês quiserem ficar. Todos os Espaço sábados. de interação, Isso, top, e aí a gente aliado, conversa, troca ideia, traz o seu ambiental. projeto. Lindo, lindo. É lindo, é lindo. Tem horta, tá, gente? Tem comida, quem gosta de comer, tem muita fruta. Então vai lá, Ótimo. vamos conhecer. E vem também conhecer, mesmo que não esteja com a gente, né, com os voluntários dos Guardiões, o Parque Canela de Ema, que fica no Buritizinho. Tem uma entrada que é pelo condomínio Buritis, ali no Sobradinho 2. E tem uma entrada que é em frente ao restaurante mineiro, no setor de mansões. Tem uma entrada que desce direto, as duas descem direto pela Lagoa. Então, Que em breve vai estar sinalizado. Ótimo. E muito em breve vai estar sinalizado na Vai ter inauguração, né? Vai ter a inauguração. Chique, E a gente hein? avisa. Então, galera, vamos participar coletivamente de tudo isso, porque afeta todos nós de forma extremamente direta. É isso, galera. Eu agradeço Isso a aí, oportunidade. obrigado. Aí se autorizarem lá também, né, eu faço a transmissão ao vivo, mas acho que não vai rolar não, né? Lá, com certeza. Mas na Você viu, reunião, claro. Nossa. Na reunião? Chegar lá e conversar. Isso, Né? conversar. é possível. conversa. É possível. É possível. Obrigado, né? viu, Gil? E é isso aí, galera, eu que agradeço. Conte aqui com a Alternativa FM, aqui meu nome, do Antônio, né? Aqui também é o diretor aqui da rádio, tem programa também. E vambora, viu? Mensal, viu? Agora. Mensal, Pensão isso aí, nossa agora aqui. temos aí. Ou comigo ou com o Antônio. É só no chamar. A casa aqui é nossa. E você que está ouvindo aqui pelo aplicativo, pelo site, pela frequência, vai seguir para a programação. E você que está pelo Facebook vai esperar um pouquinho. Que eu preciso encerrar ali. E tô parabenizando.